E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 24 do mês 6 de 2026, uma quarta-feira. Vamos ler Êxodo, o capítulo 14, hoje é o versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Vamos ler também na Bíblia a mensagem, versão online. Assim o Faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Agradecendo a Ele pela presença dEle, pedindo a Ele que nos dê direção e revelação da palavra. Nós oramos e Deus Ele age com a resposta. E esse capítulo 14 aqui, ele é cheio de respostas de Deus, né? Cheio de milagres. Se você ora, você vive muitos milagres, amém? Porque a oração, ela traz Deus para a situação e Deus traz milagres, amém? Que você esteja sempre em oração. E aqui nessa situação, Deus, ele deu uma direção para o povo. Só que Faraó, ele disse, né, que os filhos de Israel estavam embaraçados, né, que Deus falou assim, né, assim Faraó vai pensar: os filhos de Israel se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E Deus, ele sabia que Faraó ia pensar dessa maneira, né, por isso o Faraó iria persegui-los. E tem muitas pessoas que você recebe uma direção de Deus e ele vê os problemas, só vê as dificuldades e pensa: agora ela morre nessa situação. Agora ela diz que é crente, mas tá passando por essa dificuldade, agora ela vai perecer. Agora ela não vai aguentar mais, ela vai desviar. E Deus, ele falou isso a respeito de Faraó, falou assim: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto, né, os matou. Deus, né? Deus e Faraó. Faraó ia pensar que eles estariam embaraçados e que o deserto acabaria com eles, né? Que o deserto acabaria com eles. Mas Deus sabia que o povo estava sendo guiado por ele. Estava em direção onde Deus tinha mandado, eles estavam sendo direcionados na direção de Deus. E o deserto não iria acabar com eles, porque o deserto era uma preparação. Deus estava preparando para a vitória, para o milagre. Então o deserto, ele era uma preparação para a vitória, para o milagre. Então eles não iriam morrer no deserto como o Faraó estava pensando. Eles não iriam voltar a ser escravos. Eles não iriam passar vergonha. O pensamento de Deus é que eles estavam aqui no versículo 3, que eles estavam debaixo da direção de Deus. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor, pela voz de Deus. Quem é guiado pela voz de Deus não fica embaraçado e não se acaba e não morre, amém?
E Faraó, ele pensava que o povo ia morrer naquela situação ou que voltariam a ser escravos. E não é do jeito que as pessoas pensam que você vai acabar, é do jeito que Deus determinou, do jeito que Deus pensa. E Deus estava preparando eles para entregar uma grande vitória, um grande milagre, que era o mar aberto. Logo mais nós iremos ver, amém? Que muitas vezes você nem sabe o que Deus vai te entregar. Por isso que você está passando por esse processo, porque os seus olhos não estão vendo o que os olhos de Deus vê. Então que você venha confiar no Senhor, amém? E você não vai passar vergonha como o Faraó pensa. Faraó, Deus sabia que Faraó iria pensar que os filhos de Israel estariam embaraçados na terra e no deserto, que o deserto ia acabar com eles. Essa situação difícil não vai acabar com você, porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar esse problema te destruir, amém? Deus não vai deixar o desemprego ele te matar, e não vai faltar nada pra você, porque Deus vai prover, se for possível, ele manda até pessoas para te socorrer. A doença não vai te matar, amém? A depressão não vai te matar, a ansiedade não vai te matar, o síndrome do pânico, a agonia, o desespero não vai te matar, porque Deus ele vai intervir na sua vida, amém? A separação que você está passando por um momento não vai te matar. A solidão não vai te matar. Nada vai te matar, porque Deus vai te socorrer. No versículo 3, Deus revela o planejamento dele estratégico e a rota dos israelitas, que Faraó, ele acharia que o povo israelita estaria no deserto como presos, né, como pessoas sem direção. Mas na verdade era o objetivo de Deus que os egípcios perseguissem o povo, para que Deus ele acabasse com ele completamente. E Deus derrotasse o exército definitivamente e trouxesse glória para o nome dele. Então Faraó estava pensando que o povo era cão sem dono, né, como diz a expressão. Que o povo estava sem Deus, mas não. E tem pessoas que pensam que você não tem dono, tem pessoas que pensam que você não tem Deus, tem pessoas que pensam que Deus não é na sua vida, mas Deus ele é na sua vida. E a ilusão de Faraó era, eles estão acampados perto do mar e eles estão perdidos e desorientados. E isso trouxe na mente de Faraó, vou lá escravizá-los novamente, vou lá pegar eles de volta. É a ilusão, né? Tem a ilusão de muitas pessoas que pensam que você vai voltar para o mundo, que você vai voltar para a situação de pecado, e você não vai voltar. Para o mundo você não volta. De onde Deus te tirou, você não volta. Coloque aí. Deus me tirou e eu não volto. Nunca mais você vai voltar a ser aquilo que você era antes, porque Deus ele vai te renovar, Deus ele vai te encher, amém? Deus não vai permitir você voltar para o mundo novamente. E se você, caso você tenha nascido na igreja, Deus não vai permitir você ficar na frieza espiritual, porque tem muitas pessoas que estão hoje na igreja, desde berço, mas não estão na presença de Deus, estão uma frieza espiritual muito grande, e Deus não quer isso para você, amém? E Deus ele está no controle de tudo, ele mudou a direção do povo intencionalmente. Então o que você está passando é para que o nome de Deus seja glorificado. E a situação parecia um beco sem saída. Parecia que não tinha solução. Mas aquilo que era sem saída para o povo de Israel, na verdade, era uma armadilha para atrair Faraó, para que Deus destruísse Faraó completamente. E essa situação que você está passando é uma preparação, né? É uma situação que Deus ele quer envergonhar o inimigo. É por isso que você está passando. Ah, mas o meu marido só piora, como a situação aqui, só piorava, não melhorava. Então se só, coloca aqui, só piora. Quando as coisas piorarem, geralmente é tudo, né? Quando nós estamos passando por prova, por dificuldade, não piora só uma coisa, não piora tudo. Mas se está piorando é porque Deus ele vai fazer grandes coisas e o inimigo se levanta mesmo. E aqui vamos falar também, aqui está em Mateus capítulo 14, versículo 22, que está escrito assim, que Jesus manda os discípulos passar para o outro lado e se levanta uma grande tempestade. E quando se levantar as grandes dificuldades, você não venha perguntar a Deus por quê, você não venha ficar questionando, mas você pergunte a Deus, para que essa situação, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Qual é a experiência? O que o Senhor vai me ensinar com isso? Porque tudo que nós passamos é uma experiência. Até o 36. Que você venha ler aí na sua casa, porque é um capítulo muito, muito bom.
E aqui fala, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde estava só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha aí a situação contrária. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir afundando, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandavam por todas aquelas terras em redor. E trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficaram sãos. Amém? Então, como vocês podem ver, que se levantou uma grande tempestade. E quando Deus ele manda você passar por alguma situação, é porque aquela situação já foi resolvida. Porque foi uma ordem, ordenou Jesus. E as ordens de Deus, elas têm que se cumprir. Aquilo que Deus ele determinou tem que se cumprir. E fala aqui que no versículo 24, estava já no meio o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então tem situações que são contrárias, mas é permissão de Deus para que a gente venha melhorar na presença de Deus, para que a gente venha ter experiência. Porque tem pessoas que não querem crescer na presença de Deus, elas querem ficar paralisadas. Elas não querem pregar, elas não querem cantar, elas não querem fazer nada para Deus. Então que você venha acordar para a vida e que você venha entender que isso que você está passando não é para te matar. É um despertamento de Deus para que você, como Deus falou para os discípulos, porque você falou para Pedro, não é porque você duvidou quando ele foi andar sobre as águas. Então Deus ele quer que a gente ande sim sobre as águas. Deus não quer você desesperado na situação. Deus quer que você viva pela fé. E ele disse, por que você duvidou? Porque no momento ele andou, mas depois ele parou. Então que nós sempre venhamos andar na direção de Deus, amém? E Jesus falou assim, tem bom ânimo, sou eu, não tema. Então que você venha a ter bom ânimo. Porque da mesma forma que Jesus ele andou sobre as águas, você também pode andar. Você pode andar usando a sua fé, amém? E aqui nesse capítulo 14 de Êxodo, Deus ele abriu o mar. Mas aqui em Mateus 14, Deus ele passou por cima das águas. Então cada situação Deus ele vai agir de uma forma diferente, amém? Então que você saiba que nessa situação aí Deus vai agir de uma forma diferente. Deus nunca age igual. Porque o nosso Deus ele é um Deus de novidades. Ele é um Deus de coisas novas. Então que você venha pedir para que o Senhor opere na sua vida, amém? Que você não deixe Deus de fora dessa situação. E aqui fala que a provisão que Deus preparou, o deserto não os encerrou. Aquilo foi para que o povo compreendesse que a única saída viria de um milagre. E essa situação que você está passando vai ser resolvida por um milagre. Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagres. Porque Deus ele abriu o mar, foi parede de um lado, parede do outro, e ele ainda secou as águas para que o povo passasse sem dificuldades. Ou seja, Deus abriu de todas as direções, abriu de um lado, abriu de outro, e embaixo ele secou. Ou seja, como se Deus estivesse falando assim, olha, sou eu quem faço na vida de vocês e eu sei trabalhar, e eu vou trabalhar da melhor forma, eu não vou trabalhar de qualquer jeito. Então que você venha receber essa palavra, você não está embaraçado, não deixe as pessoas dizer que você está embaraçado. E essa situação não vai te matar, porque Deus vai resolver. Porque o seu Redentor, ele vive.
e ele vai se levantar. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. E Deus ele se levantou na vida de Jó. Como está escrito no capítulo 42, Deus ele mudou o cativeiro dele. E será que o mesmo Deus que mudou o cativeiro de Jó não é capaz de mudar o seu cativeiro? Será que o Deus que opera na vida de Jó não é o mesmo Deus que opera na sua vida? Ele mudou, ele deixou a mão dele, encolheu para que ele não possa fazer na sua vida. Então que você venha confiar no Senhor e acreditar que o mais ele fará, amém? Vamos ler como está escrito aqui. Então respondeu Jó, no capítulo 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o seu conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu perguntarei, tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aqui no versículo 10 fala: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Ou seja, Jó, ele antes ouvia falar de Deus, mas agora nessa situação ele viu. E possa ser que você esteja só ouvindo Deus falar, mas agora você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Como o povo de Israel, Deus ele estava falando, Deus estava permitindo, Deus foi revelando, Deus foi falando, mas teve uma hora que Deus agiu. Porque Deus ele avisa primeiro e ele faz depois. Então que você venha crer que Deus vai virar o seu cativeiro. Essa situação não ficará desse jeito, amém? E Deus ele tem o poder de dar o dobro, ele tem o poder de acrescentar, amém? Porque ele pode tudo. Que você venha ler o livro de Jó no capítulo 42 aí na sua casa, amém? Ficou essa passagem em nome de Jesus, que Deus te abençoe. A tempestade se acalmou, o mar se abriu, o problema de Jó foi resolvido e o seu não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera na sua vida. Ficou essa palavra em nome de Jesus. E não deixe as pessoas dizer que você está embaraçada, porque você não está. É um Deus que trabalha por você. Que você venha acreditar na palavra do Senhor e não na do homem. Que você venha acreditar em Jesus, amém? E você está na direção de Deus, você não está embaraçado. Você está sendo guiado por Deus. A situação piorou para que Deus ele glorifique o nome dele. E Deus ele vai glorificar o nome dele na sua vida, amém? Deus te abençoe.